Nesta semana, o governo apresentou ao Ministério de Minas e Energia uma minuta de projeto de lei que foi para a Casa Civil com uma reforma do setor elétrico. Eu separei aqui 3 pontos importantes que estão sendo mudados por essa proposta do MME. Vamos conferir? A gente tem como primeiro ponto a abertura do mercado. Hoje, o consumidor no Rio de Janeiro ele precisa ser cliente da Light, da distribuidora. Um consumidor em Belo Horizonte precisa ser cliente da CEMIG e por aí vai. O que se prevê é uma liberdade de escolha a partir de março de 2027 para comércio e indústria, a partir de março de 28 para pequenos consumidores e residências em geral. Ponto 2, novas modalidades de tarifas, por exemplo, uma tarifa diferenciada por horário. O pessoal pode gastar menos, por exemplo, lavando roupa, deixando a máquina de lavar bater a madrugada inteira, por exemplo, ou numa modalidade de tarifa pré-paga, como já existe na telefonia celular. E o terceiro ponto, que é muito polêmico, é o da justiça tarifária, que beneficia até 60 milhões de pessoas. Tarifa zero para quem consome até 80 kWh por mês e um desconto relevante, o desconto social, para quem consome até 120 kWh por mês. Aí eu já aproveito a presença aqui muito nobre do Luiz Barroso, maior especialista, eu diria, em setor elétrico do país, para te fazer uma pergunta. Isso dá para chamar de reforma verdadeiramente ou é um arrazoado de mudanças, mas com finalidade política, Barroso? Bom, boa noite, Daniel. Obrigado pela pergunta, um prazer estar aqui com vocês. Olha, na verdade, não é uma reforma ampla, né, que vai mudar o setor elétrico de cabeça para baixo, mas é uma boa reforma e ela tem elementos muito importantes que o próprio setor já vem discutindo há muitos anos. Então, eu acho que ela é uma reforma que tem sim elementos que vão mudar o setor para melhor. Claro que o eixo principal dessa melhoria está centrada na portabilidade da conta de luz, ou seja, de dar o direito a todos os consumidores do Brasil de poder livremente escolher o seu supridor de eletricidade, assim como eles já podem fazer no caso da telefonia celular, como a reportagem bem mostrou. Então, eu diria que sim, é uma boa reforma, mas não é uma reforma que, enfim, muda o setor de cabeça para baixo. Barroso, você fez parte de um grupo de especialistas que há praticamente um ano teve um encontro com o presidente Lula aqui em Brasília para expor a necessidade de mudanças no setor elétrico. Uma necessidade que é muito comentada é conter esse volume absurdo de subsídios no setor elétrico que já passou de 40 bilhões de reais por ano. E a proposta divulgada pelo Ministério de Minas e Energia não ataca esse ponto. Não é importante, enquanto se discute uma reforma, maior ou menor, enfrentar essa questão dos subsídios no setor elétrico? É muito interessante a sua colocação, Daniel. De fato, essa reunião ocorreu exatamente um ano, como você bem lembra, né? E uma das demandas do presidente foi justamente olhar essa questão dos subsídios de uma forma holística. E essa reforma, ou pseudo-reforma, ela sim ataca esse problema, porque ela propõe o fim de descontos na tarifa de transmissão para algumas tecnologias numa parcela consumo. Isso é um detalhe técnico que eu não queria entrar aqui para não confundir o nosso espectador. E ela principalmente cria uma competição direta para a geração distribuída, que hoje é a tecnologia que tem um subsídio enorme e que só vai crescer. E o que o projeto de reforma do Ministério faz é permitir que um consumidor residencial como você e eu, que hoje só temos a possibilidade de fazer uma assinatura de uma geração distribuída para a gente migrar do fornecimento da distribuidora, agora possamos ter também outras alternativas, através de outros geradores e outros comercializadores que vão trazer possivelmente ofertas mais baratas e, com isso, criar uma contestabilidade para a geração distribuída, que é a tecnologia que hoje tem a maior quantidade de subsídios no país. Então, em resumo, existe um vetor inicial de redução de subsídios já existentes para as renováveis e existe um segundo vetor que é assegurar o crescimento dos subsídios para a geração distribuída através da criação da competição a essa tecnologia para o consumidor que hoje tem acesso a ela e somente a ela.
Ô Barroso, do ponto de vista político, a medida, e eu, enfim, eu sou um repórter de política, né? Eu queria saber sobre a tarifa social. A tarifa social, aí que vai ter um custo de 3,6 bi, se não me falha a memória, que vai beneficiar milhões de brasileiros, ela é uma decisão, na sua percepção, o alcance, né? O aumento da tarifa social, beneficiando mais brasileiros. É uma medida técnica ou é uma medida política eleitoreira do governo, de um governo aí com todo esse contexto de dificuldade de aprovação, queda na aprovação popular? Ela é técnica ou é política? Como que a gente deve enxergar a ampliação da tarifa social? Olha, essa é uma boa pergunta, né? A tarifa social, ela existe no Brasil há mais de 20 anos e ela nunca sofreu nenhum tipo de modernização. Para ser bem sincero, ela é uma tarifa que ela é até difícil de ser compreendida por aquele que é beneficiado por ela. Então, o que, na minha opinião, fez o governo foi atualizar a tarifa social em consonância com algumas práticas internacionais. Vou lhe dar alguns exemplos. Na Colômbia, por exemplo, a dimensão da tarifa social é bem mais ampla do que a do Brasil. Na Índia, por exemplo, existe uma isenção do pagamento da conta de luz a algumas classes de consumo, que é basicamente uma coisa grande, né? Atinge consumidores que na província de Delhi, na cidade de Nova Delhi, consome ali 200 kWh mês. No caso do Brasil, o que fez os projetos de lei, o governo, foi criar uma espécie de, vamos chamar, programa de renda mínima energética, tá? Restrito a uma classe de consumidor, não é todos os consumidores, não somos possivelmente nós três aqui, mas os consumidores, que basicamente a classe eles passam a ter uma renda mínima energética, assim, não pagar a conta de luz até um consumo de 80 kWh mês, né? Isso tem um custo, naturalmente, e o que o governo faz é tentar, nesse projeto, compensar a criação desse custo com a redução dos subsídios que eu comentei na pergunta anterior do Daniel. E o que o governo diz é, se essa redução não for possível, a gente vai jogar esse custo nos demais consumidores, e isso levaria a um aumento tarifário de mais ou menos 1,5% na tarifa, né? Então, assim, na minha visão, da mesma forma que a gente discute hoje aumento de limite da faixa para isenção de imposto de renda, compensado por maior imposto para outras classes, é fundamental o governo garantir a origem desses recursos para justamente que essa política pública, que na minha visão ela é muito meritória e ela está em linha com algumas práticas internacionais, ela não acabe somente resultando no aumento tarifário, mas mesmo que ela resulte no aumento tarifário, aí eu acho que nós aqui, como brasileiros, temos que pensar um pouquinho se não chegou a hora de parar com que o consumidor, né, de menor renda subsidie o consumidor de maior renda, que é o que a gente tem tido em muitos exemplos aqui no Brasil, e aí a gente colocar um pouquinho mais de ênfase numa política nesse sentido. Mas, Barroso, posso aproveitar justamente essa sua deixa? Quando a gente olha o histórico de projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, ou mesmo de medidas provisórias, e o governo considera, o ministro Alexandre Silveira diz que o governo considera, que ele sugere enviar esse texto como uma MP, o histórico é de que chega no Congresso e o Congresso faz poucos serem privilegiados por subsídios pagos por muitos. Olhando o momento que a gente tem basicamente um ano pela frente de Congresso funcionando, depois é eleição, eleição, eleição. É o momento de discutir um projeto como esse no Congresso? Ele não tem um risco muito grande de sair completamente deformado? Olha, Daniel, vamos separar sua pergunta, acho que em duas, né? Primeiro, acho que o governo faz é mais um movimento que o Brasil vem tentando fazer já há aproximadamente 10 anos, de começar a modernizar o seu marco regulatório, né? Eu acho que, como a gente comentou antes, essa não é uma reforma super ampla, mas ela ataca um segmento importante, que é o segmento do consumo, e com medidas que o setor já vem discutindo há muito tempo, como a abertura de mercado, a portabilidade da conta de luz. Então, eu acho que existe um mérito muito grande nessa discussão ser trazida mais uma vez e calcada em pilares técnicos. O time do Ministério tecnicamente é muito competente, o que está colocado ali, eu acho que está bastante bem amarrado tecnicamente falando. Quando a gente agora migra o mundo técnico para o mundo político, eu acho que até eu me refiro a uma conversa que nós tivemos aqui, você e eu, em uma outra entrevista sobre um outro contexto,
Eu acho que esse risco, de fato, tem, que você coloca, né, da gente vai jabutificar, né, os nossos projetos, mas eu acho que cabe um pouco ao setor também se unir e tentar buscar a desjabutificação desses projetos, né? Até a gente criou verbos novos, né, quando a gente conversou há um tempo, o desjabutificador, né? Mas a gente tem que efetivamente buscar trabalhar em conjunto em prol de um setor que não jabutifique, né? Estou aqui inventando moda, esses projetos. E eu acho que a gente tem condição de fazer isso. O que o setor tem que fazer é se unir, porque tecnicamente o que está colocado ali, na minha opinião, não é uma grande novidade, são medidas já discutidas há muito tempo e são medidas que vão contribuir para a sustentabilidade econômico-financeira do setor e dando o direito à portabilidade, à conta de luz, aqui a nós três, por exemplo, que como consumidores residenciais não temos outra opção de suprimento que não a nossa própria distribuidora ou a geração distribuída, que tem muitos subsídios.